Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos começar nossa primeira aula desse curso online de biologia do YouTube. Eu me chamo Arthur e vou ser o professor de biologia dessa noite. E, como não pode ser diferente, vamos começar a aula a partir de bioquímica, começando pelos compostos inorgânicos, a água. Então vamos nessa. Para começarmos a falar da água, nós precisamos falar da sua fórmula química. E qual seria a fórmula química da água? Bom, a maioria de vocês já conhece, que é H2O. Ela é composta principalmente por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Agora, como é que essa fórmula química vai interferir na polaridade da molécula, né? Vamos lá. A molécula da água, como vocês podem ver aqui no canto, né, ela é formada por um oxigênio e dois hidrogênios, como eu já falei. Mas os oxigênios, o oxigênio, aliás, desculpa, possui carga negativa, polaridade negativa. E o hidrogênio possui carga positiva, ou seja, polaridade positiva. Então, essa diferença de cargas, principalmente entre os dois hidrogênios, acaba criando um ângulo de 104,5 graus entre eles, né, entre suas ligações. E isso também faz com que a molécula da água se torne polar, pois ela tem um polo do oxigênio negativo e dois polos dos hidrogênios positivos. Então, vamos lá, vamos continuar. Ah, e mais uma coisa, antes que eu me esqueça. O nome da ligação química intramolecular da água, ou seja, entre os átomos na mesma molécula da água, é ligação covalente. Tudo bem? Continuando. Agora, vamos lá. Qual é a ligação intermolecular? Ou seja, entre as moléculas da água. Bom, a ligação intermolecular da água, das moléculas, é feita por pontes de hidrogênio, que geralmente ligam um hidrogênio de uma molécula ao oxigênio de outra molécula, como dá para ver nessa imagem, né? E as pontes de hidrogênio são ligações muito fortes e elas precisam de muita energia para serem rompidas. Por isso, a água é uma das substâncias com um dos maiores calores específicos, né? 1 caloria por grau Celsius, ou 4,184 joules por grau Celsius, né? Isso é muito importante. Um pouquinho mais para frente na aula eu vou explicar por que isso é importante. Mas vamos continuar. A água, né, ela é considerada um solvente universal. O que significa? Todas as substâncias hidrofílicas, ou seja, polares, elas são solventes em água. Lembrem-se disso. Substâncias hidrofílicas são solventes em água. E, todavia, as substâncias hidrofóbicas são, ou seja, apolares, não são solventes em água, né? Isso é muito importante, né? Ou seja, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Lembrem-se disso. Agora nós vamos falar de uma propriedade da água, né, que é muito legal, e uma característica que a água pode ter, né, em algumas reações, que é a hidrólise de água. Lise, toda vez que você vê lise, significa quebra. Hidrólise, quebra por água. É literalmente isso. Aqui na imagem, nós temos uma molécula, né, de maltose, que é formada por duas glicoses, né? O que liga essas glicoses formando a maltose é uma ligação glicosídica. Essa ligação, representada por um oxigênio ligando duas moléculas, se você adicionar água, ela vai romper essa ligação. Porque um hidrogênio vai para o oxigênio e vai juntar com uma molécula, e a outra molécula vai ter o resto da molécula de água que vai juntar com ela, que vai ser uma hidroxila. Então você vai formar uma lise, uma quebra da maltose, e vai formar duas glicoses. Então lembre-se, a hidrólise é quando você usa água para quebrar moléculas. Nesse aqui caso, são açúcares, né? São carboidratos, mas isso acontece também em proteínas, em outras substâncias, então é legal você saber disso.
E também, em outras reações químicas com água, nós temos também a síntese por desidratação, que é o oposto da hidrólise. Enquanto a hidrólise você bota água para quebrar a molécula, a síntese por desidratação você retira a água. Então, quando você retira a água, né, dessas duas moléculas, né, você cria uma ligação entre elas, formando uma ligação glicosídica. No caso aqui, formando a maltose. Né? Você pega duas glicoses, tira a água, se ligam, formando a maltose. Né? Isso é muito legal. Né? E é o oposto da hidrólise. Então, síntese por desidratação é o oposto da hidrólise. Tira água, junta. Importante saber disso. E outra característica da água muito importante é ela como moderador de temperatura. Lembra que eu falei que a água tem um dos maiores calores específicos entre as substâncias? Pois é, isso faz com que na prática a água demore muito para perder calor e ganhar calor. Ou seja, ela precisa de muita energia para aumentar sua temperatura. Por isso que quando você vai esquentar água para fazer café, por exemplo, ela fica lá uns 20 minutos, 30 minutos esquentando no fogão. Ela precisa de muita energia para começar a evaporar, mudar seu estado físico. Né? Sair da temperatura ambiente para 100 graus Celsius, por exemplo. Para ela ficar... para ela borbulhar, né? Para você ver, agora tá bom fazer café. Demora muito. E isso também gera uma característica muito louca da água, que é o seu comportamento anômalo, que é muito doido, né? Que basicamente a água, ao ser aquecida e evaporar, a água se contrai. Ou seja, ela diminui o seu volume e aumenta a sua densidade. Então o vapor é mais denso que a água líquida, olha que louco. E quando você resfria a água ao ponto dela congelar, a água se expande. Ou seja, quando ela congela, que teoricamente para ela diminuir o seu volume, na verdade ela aumenta o seu volume e diminui a sua densidade. Olha que louco, é o oposto do que você pensaria. Esse é o motivo, por exemplo, de lagos no hemisfério norte, no inverno rigoroso, eles apenas congelarem em sua superfície, permanecendo líquidos abaixo do gelo. Porque como o gelo ele é menos denso do que a água líquida, ele flutua sobre a água, permitindo que a água líquida embaixo possa ter vida. Por isso que a gente consegue ter vida na Terra. Em vários momentos que a Terra congelou quase por completo, só teve vida por causa dessa característica. Isso é muito importante saber, tá, gente? É muito importante saber esse comportamento anômalo. Tudo bem? E agora, para a próxima característica, que eu acho que é uma das mais importantes também, é a coesão e a adesão. A coesão é as moléculas da água serem muito coesas entre si, graças à ligação de hidrogênio, que são as ligações intermoleculares que eu já expliquei. Né? E também você tem uma outra característica da água, que é a adesão. A adesão, a molécula de água, por ser polar, ela acaba se unindo facilmente a outras moléculas polares. Lembra que eu falei que semelhante se liga a semelhante, semelhante dissolve semelhante? Pois é, isso é a característica da polaridade da molécula. E quando você tem a soma da coesão e da adesão, você forma uma propriedade característica da água chamada de capilaridade. E essa capilaridade é responsável pela tensão superficial da água, que é basicamente aquela meio membraninha que você vê na água, que ela se rompe quando você pula na água. Pois é, essa é a tensão superficial. E também a capilaridade, ela é muito explorada na natureza. Mas eu vou explicar o que é a capilaridade. Faz esse experimento em casa. Pega uma folha de papel e pega um copo d'água. Enche o copo d'água. Você vai molhar só uma pontinha da folha. Só que mesmo se você molhar só a pontinha da folha, a água vai subir pela folha, molhando grande parte da folha. Isso é a capilaridade. Né? E a capilaridade, ela consegue transportar água pelas raízes até as folhas de árvores. Por exemplo, você tem uma árvore. Para fazer a fotossíntese, ela precisa fazer com que a água e sais minerais subam contra a gravidade até a folha. Para isso acontecer, nos ductos da árvore,
isso só acontece graças à capilaridade. Que pela capilaridade da água, a água vai subindo como essas veios da árvore, né? Os xilemos e floemas, eles são polares. Por capilaridade, a água vai subindo contra a gravidade. Olha que legal. Isso é muito interessante. E por isso que nós podemos ter árvores tão grandes, de, sei lá, 100 metros, por exemplo. Pela capilaridade que isso é possível. Legal, né? Bom, basicamente essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dela, desfrutem dela. E vai ser a primeira aula da nossa playlist de bioquímica, né? A gente vai falar primeiro dos compostos inorgânicos. Água, a próxima aula vai ser de sais minerais, né? Ó, compostos inorgânicos. Água e sais minerais. Depois nós vamos para os compostos orgânicos propriamente ditos, né? E se você chegou até aqui, dá uma curtida aí no vídeo, vai me ajudar muito. Compartilha para quem precisa também estudar para o Enem. E é isso, gente. Valeu!